Então, de quem é esse templo? É do pastor presidente, pastor Gerson? Não. Este templo denominacional, essa estrutura que você está vendo aqui, aqui não tem nada no nome do pastor Gerson. E ele é o nosso presidente. Você sabia se o pastor Gerson, no momento que ele ir para a glória, a família não tem direito de nada aqui dentro? Você sabia, no dia que eu sair daqui, eu não tenho o direito de levar nada, isso aqui não é nada meu. Isso aqui é tudo, faz parte da igreja, da denominação. Eu não posso levar bateria, microfone, computador, nada disso é meu. Tudo isso faz parte e são de vocês. Este templo é de vocês, é para os seus filhos, é para os seus netos, seus bisnetos. Isso aqui você tem uma garantia, que você tem um templo, amada igreja, denominacional, que não está no nome de pessoa física, mas sim de uma pessoa jurídica. Isso aqui tem CNPJ, isso aqui tem um estatuto, aonde rege a igreja. 44 igrejas. Se o pastor morreu hoje, a sua esposa, missionária Nádia Vilas Boas, e seus filhos, e sua família, não tem direito de nada na igreja. Você está vendo a importância de você congregar numa igreja, que é muito importante. No momento que a pessoa vai frequentar uma igreja, e às vezes as pessoas não perguntam a origem daquela igreja, como que surgiu essa igreja. Pastor, quem te consagrou a pastor? É importante, porque ali você vai com a sua família, e você precisa ter essa segurança de toda uma geração que vem depois de você. É ou não é? Você vê que já aconteceu no bairro aqui, de um determinada denominação, que quando os irmãos chegou para congregar, encontrou as portas fechadas da igreja, do templo, uma faixa escrita: vende-se ou troca por carro. E esse infeliz ainda nem tirou o nome da igreja, deixou o nome da igreja, e botam abaixo do nome da igreja uma faixa: vende-se ou troca-se por carro. E agora? E aqueles membros que congregam ali? Templos se constrói muito, denominações é o que mais está surgindo, uma atrás da outra, é ou não é? Quando você menos espera, está ali uma faixa assim: igreja não sei o que, igreja do Cuspe Santo, igreja da Canela Seca, igreja não sei de que lá, igreja do Arrebato, é uma série de coisas. Vai investigar a origem, de onde surgiu essas igrejas. Vai investigar lá quem que levantou aquele pastor e consagrou aquele pastor, qual a sua origem. Será que ele vem de uma bênção pastoral? É aí que está as confusões, é onde que surge as babuzeiras, e as pessoas vão em busca disso. Então, o templo, que é um local consagrado ao Senhor, é um lugar de reverência. No livro de Hebreus capítulo, já colocou ali? Olha aqui: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quantos vedes que se vai aproximando aquele dia. O que acontece aqui? O que Paulo está falando aqui, amada igreja? Não tem coisa pior você dentro de uma denominação, de uma congregação, que você não está se sentindo bem ali, você não se sente ali a sua identidade ali.
Deus, Ele levanta igrejas diferentes, amada igreja. E muitas vezes até para atender tem pessoas que não gostam de igreja barulhenta. Tem pessoas que não gostam de igreja zoadenta. E tem igreja para tudo. Eu costumo sempre falar: nunca tente tirar crente de outra denominação para vir para aqui. Deixa as pessoas virem espontaneamente, não é verdade? Espontaneamente não faz. Porque às vezes tem igreja que ela perde o maior tempo com outro crente da igreja, induzindo aquela pessoa a sair daquela igreja para vir para cá. Aí você que induz, essa pessoa vem, aí não se adapta. Aí o que acontece? Fica com vergonha de voltar. E às vezes nem volta para lá e nem fica aqui, fica no mundo. Então quando você encontra uma pessoa numa igreja, ela não está bem lá com a igreja, busca o Senhor. Ela não é? Incentiva, não tira. Agora você vai encontrar muitos crentes por aí, muitas pessoas afastadas do evangelho, pessoas que não estão mais, né? O pastor, ele nunca deve estar preocupado, amada igreja. O pastor não é dono das ovelhas. Nenhum pastor é dono de ovelha. As ovelhas de Cristo. O pastor não tem que ter medo de perder ovelha. O pastor tem que estar preocupado se a ovelha sai daqui e vai para o mundo. E tem que estar muito preocupado com isso. Quantos já passaram por aqui e muitos não estão aqui, e estão congregando em outras igrejas? Amém, graças a Deus. Estão congregando. Está preocupado com o quê? Está no reino de Deus, está lutando, está buscando lá. Amém, graças a Deus. Agora, a preocupação é sair e ir para o mundo. E aí o pastor tem que estar preocupado com isso. Amém, igreja? Aquele local que a gente está recebendo o alimento é aquele lugar que está nos fortalecendo. Mas no dia que faltar o alimento aqui, naturalmente muitos de vocês vão ter que buscar alimento em outros lugares. Veja aí, irmão, no livro de Mateus 21, 12 e 13, referente à igreja, referente ao templo, ao local onde nós nos reunimos para buscar a Deus. Vocês são lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Eu não tenho dúvida que vocês são povo de Deus. Vocês um dia aceitaram Jesus. Um dia você aceitaram no seu coração o Senhor como Salvador da tua vida. Todos nós aqui, amada igreja, somos iguais. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Diante de Deus, todos nós somos o quê? Iguais. Então, em relação ao templo, entrou Jesus aonde? Aonde? O templo, que nós chamamos de quê? De igreja. Olha Jesus entrando na igreja, digamos, no templo de Deus. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras, não é isso? Dos que vendiam bombas. O que aconteceu, igreja? O templo de Israel foi um lugar construído especificamente para agregar o povo de Deus, e aquele local ser um local específico de adoração a Deus. E Jesus, quando chega no templo, o que é que ele encontra no templo? Imagine eu, pastor, chegar aqui num dia de culto, encontrar aqui uma feira das trocas, um comércio aqui na igreja. Que Jesus pegou a. Quando Jesus chega no templo, encontra aqueles cambistas fazendo do templo casa de negociação, fazendo do templo a casa de comércio. Olha a reação do Senhor Jesus Cristo. Passa e disse-lhe: está escrito, a minha casa, a minha o quê? Será chamado o quê? Casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de quê?
É muito sério isso. O templo a qual vocês congregam, e nós estamos aqui, isso aqui é um lugar de adoração a Deus, igreja. É um local que nós temos que ter reverência, isso aqui. É um local, amada igreja, diferente de qualquer lugar. Se vocês entenderem isso, vocês compreenderem isso, vocês vão levar mais a sério este lugar. É aqui onde nós recebemos o alimento, que é a palavra de Deus. E eles fizeram naquela época, os cambistas, da casa do templo uma casa de covil de ladrão. E como é que nós podemos aplicar isso nos dias de hoje? Será que nos dias de hoje existe templo que parece mais uma comercialização? Será que existe no dia de hoje templos que parecem mais casa de comércio? Isso é muito preocupante. Jamais um pastor, jamais um líder de igreja pode aproveitar, fazer da casa do Senhor a comercialização. Isso aqui é um lugar específico de adorarmos o Senhor. E a palavra diz que Jesus expulsa. Passa lá. Jesus expulsa. E foram ter com ele o templo, cegos, coxos e os curou. Jesus, ele, antes disso aí, ele expulsa. Ele sai derrubando barraca, mesa por lá, chutando, expulsando os cambistas. Jesus ficou indignado com esses homens que fizeram da casa do Senhor uma casa de covil de ladrão, de salteadores, de enganadores. Aqui é a casa de oração, igreja, de adoração ao Senhor. E quando vocês virem a igreja, venha nesse sentido. Hoje eu tenho a oportunidade de ir na casa do Senhor, buscar o meu Senhor. Você sabe onde é que começa o culto? Não é aqui não. O culto começa da sua casa para a casa do Senhor. É aquele dia que você está trabalhando, mas você já está orando pelo pastor, orando por aqueles que vão louvar, orando pela mensagem, orando pelo culto. E aí você já começou o culto da sua casa, a casa do Senhor. E Deus vê todas as coisas, Ele sabe o interesse do nosso coração. Ele sabe. Existe dois grupos de pessoas que naturalmente vêm aos templos. Existe o crente que é convertido e existe o crente que é convencido. Há uma grande diferença entre um cristão convertido e um cristão convencido. Amada igreja, a convenção no coração de um ser humano, a primeira coisa que entra no coração de um ser humano é arrependimento. O primeiro passo que uma pessoa se converteu a Cristo, se converteu ao Evangelho, automaticamente é produzido no coração desse cristão arrependimento. Ele começa a se arrepender da vida que ele vivia. Ele começa a tomar decisões na sua vida. Ele começa a produzir este fruto de arrependimento. Ele está sempre querendo um conserto. Ele sempre está querendo ser diferente no meio de uma multidão, de uma geração perversa, incrédula. Ele está procurando ser diferente, igreja. Mateus 3:2. O que é que produz dentro um dos frutos no coração de uma pessoa convertida? É o arrependimento. E na hora que eu me arrependo dos meus pecados, olha o que acontece no coração de uma pessoa que se arrepende. Esse é o primeiro fruto de uma pessoa que se converte de fato e de verdade ao Evangelho. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus não começa nos céus, ele começa dentro de nós. O arrependimento faz com que uma extensão dos céus venha sobre a minha vida. Olha que maravilha.
O coração de uma pessoa que de fato se converteu a Cristo, se converteu ao Evangelho, automaticamente ele produz o fruto do arrependimento. Aí a palavra diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é implantado dentro da nossa vida. Olha que maravilha, igreja. O cristão convertido, ele produz fruto de arrependimento. O cristão convencido, ele jamais produzirá fruto de arrependimento. Ele não se arrepende. Ele sabe que está errado, mas continua no erro. Ele sabe que está errado, mas ele continua. Porque não há um fruto de arrependimento dentro dele. O arrependimento, ele produz dentro de nós isso, igreja. Você que um dia vivia na prática e mergulhado na prática do pecado, você sabe muito bem o que eu estou falando quando você toma uma decisão com Cristo. Uns, eles tomam uma decisão imediata. Puf! Outros ainda levam um tempo até compreender a palavra do Senhor, para que a palavra entre no coração e leve o arrependimento a uma pessoa. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento o reino dos céus não chega sobre nós. É necessário que eu tenha que me arrepender. Me arrepender de quê, pastor? De toda a maldade, de todo o pecado, de tudo aquilo que é abominável ao Senhor, de tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Eu tenho que abrir mão disso. O cristão convertido, ele produz o fruto de arrependimento. Abra aí, vamos lá, Gálatas 5:22. O coração de um cristão arrependido produz arrependimento. O coração de um cristão convertido produz frutos do Espírito Santo, amada igreja. Produz fruto do Espírito Santo no coração de um cristão. Isso aqui não é obra do homem, não é obra de igreja, denominação. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Na hora que há um arrependimento no coração de um cristão, igreja, os frutos começam a aparecer. Os frutos começam a aparecer. Mas o fruto do Espírito. Por quê? Como entender isso? Na hora que uma pessoa se converte ao Senhor, aceita Jesus como seu Salvador, quem é que vem sobre o cristão? Quem é que passa a morar na vida do crente? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele passa a repousar no espírito do homem, de um ser humano, o que é que ele produz? Amor. Mas não é o amor que o mundo ensina por aí. É o amor de Deus, igreja. Este amor é capaz de amar os inimigos. Aqueles que te perseguem, você consegue amar. Isso não é obra do homem, é obra do Espírito Santo. É um quebrantamento. Gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha o que o Espírito Santo faz dentro da estrutura humana de uma pessoa. Ele é longânimo, ele é paciente, ele passa a ter domínio. O Espírito Santo vai amansando a fera que está dentro de nós. O Espírito Santo vai pegando o homem que é violento e deixando sereno, calmo. Isto é obra do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está encontrando espaço no espírito do homem. E quanto mais o Espírito Santo se envolve no espírito do homem, o homem ele vai sendo moldado por Deus. Essa transformação ela é tão notória que as pessoas começam a olhar para você e ver você diferente. Aquela pessoa está mudando. Muda o linguajar,
Você já viu o linguajar de pessoas que passam o tempo na cadeia, como é que é? Observe o linguajar de pessoas que vivem na malandragem, nas drogas, as gírias, os vícios de linguagem. E aí, velho, pode, aquela coisa. A maneira como se cumprimentam, a maneira como se comunicam, é uma comunicação totalmente distorcida. Mas o Espírito Santo vai mudando dentro de nós isso, apagando. Se você pegar um copo com água sujo, coloca debaixo de uma torneira e liga, e deixa ligado, o que vai acontecendo com aquela água limpa que vai entrando? O que acontece com aquela água suja que está no copo? Ela vai o quê? A sujeira vai sair, porque está entrando uma água limpa dentro daquele copo, ele queria respirar. A água suja vai saindo. Quanto mais tempo aquela água limpa, né, vai penetrando, vai chegar o momento que aquele copo está tudo transparentezinho, limpinho, cristalino. E assim é o Espírito Santo dentro de nós. Uma das funções do Espírito Santo é trabalhar o nosso caráter, a nossa personalidade. Você vai mudando a forma de pensar, a forma de falar, a forma de se vestir. Você passa a ser uma vitrine do Senhor para este mundo. As pessoas começam a olhar para você do alto a baixo e começam a ver diferença, a transformação. E isso vai causando nas pessoas, a olhar para você, desejos também. Eu queria ser como aquela pessoa. A presença daquele crente é diferente, traz paz. O olhar é diferente, o falar é diferente, tudo é diferente. É porque o Espírito Santo vai nos aproximando mais de Cristo, e a gente passa a parecer com Cristo. Por isso que a Bíblia diz: sejais os meus imitadores. Amém, igreja? Eu estou falando na vida de um cristão convertido, não é o convencido. Esses são os frutos. Primeiro fruto é arrependimento, amada igreja. Esses frutos de bondade que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida. Aquela pessoa que era tão sanguinária, que bastava você olhar com um olho diferente. O que você quer, meu irmão? Por que está me olhando assim? Se você pisasse no pé, tu estava no chão já. Mas o Espírito Santo vai trabalhando tudo isso. Tudo isso. Como é bom andar com Deus. Como é bom se envolver com Deus. Como é bom deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Ele vai produzir tudo aquilo ali. Uma paz. Essa paz aqui, igreja. Às vezes na sua vida o cacete está comendo lombo. É problema, é desemprego, é necessidade, é tanto problema. Mas no fundo, você tem paz. Você tem uma convicção dentro de você. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Mas como o crente está passando uma luta tremenda, mas ele tem estrutura, ele tem paz. Ele não vai precisar de remédios controlados para dar essa falsa paz. Ele tem o Espírito Santo como remédio, como seu refúgio. Ele tem um joelho para se dobrar, tem as lágrimas para descer, tem um coração para se abrir diante do Senhor. E o Espírito Santo, ele nos envolve com tudo isso aqui, amada igreja. A vida de um cristão convertido. Atos 5, 29. O convertido, ele tem um fruto de arrependimento. Ele produz arrependimento, os frutos e obediência, amada igreja. Todos os cristãos convertidos ao Senhor, ao Evangelho, ele procura ser obediente a Deus. O que é que diz a palavra? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a quem? Do que aos
Você às vezes paga até um preço, amada igreja. Você não está nem preocupado. Importa que obedeça a Deus e não a homens. Você está conectado com o Espírito Santo. Agora tem uma coisa. A convenção na vida de um cristão não se dá dentro do templo. A convenção de um cristão se dá lá fora. O desejo que você tem, amada igreja, porque ser cristão dentro da igreja, beleza, é fácil, é ou não é? Todos vocês aqui, carinha de santo, de santidade, todos são cristãos, assim eu creio. E lá fora, como é que as pessoas te vê lá? Como que as pessoas, ao olhar para você, vê você lá fora? A conversão não se dá na igreja, ela se dá lá fora. É lá fora, amada igreja. É lá fora. Vá a Tiago capítulo 1, 22. Eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso mudar a maneira de pensar. Eu preciso mudar tudo na minha vida. É algo que nós temos que carregar dentro de nós isso. Eu preciso ser diferente. Quando eu vou à casa do meu Deus, eu vou para adorar o Senhor, eu vou para aprender mais do Senhor. Eu não quero ser só ouvinte, eu quero ser um praticante da palavra de Deus. Aí diz a palavra: sede cumpridores da palavra e não somente o quê? Vocês estão aqui ouvindo a palavra, mas o Senhor não quer que você seja só ouvinte. Não somente ouvintes, enganando a voz com falsos discursos. Passa aí. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no espelho o seu rosto natural. Você pegue no espelho, olhe, grave a sua fisionomia, sai dali, tente decifrar tudo do seu rosto ali. É muito fácil ser ouvinte, igreja. A palavra do Senhor diz que nós não deveremos ser só ouvinte, mas o quê? Praticante da palavra. Será que é isso que nós fazemos? Será o que nós ouvimos, o que Deus tem falado conosco, nós temos colocado em prática lá fora, não é aqui dentro? Qual é a dificuldade que nós temos de tentar praticar aquilo que Deus manda a gente praticar? Deus, eu não quero ser só ouvido, eu quero praticar aquilo que eu ouço. Só isso, Pai. Igreja, nós não podemos estar dentro de um templo com a nossa mente fechada. Talvez uma ignorância tremenda dentro da nossa mente. Como diz Oséias 4,6, o meu povo sofre porque lhe falta o que é o conhecimento. Até quando nós iremos sofrer por um bloqueio, por uma fortaleza que tem na nossa mente, que não deixa a gente entender e compreender a palavra de Deus? Eu não quero ser só ouvido, eu quero praticar aquilo que eu ouço, aquilo que Deus manda fazer na minha vida, eu vou fazer. Eu quero obedecer a Deus, ainda que eu tenha que pagar o preço, eu quero obedecer o meu Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, o que adianta, igreja? Passar anos e anos dentro da igreja, tempos e tempos dentro da igreja, apenas só ouvindo o tempo todo, e a gente não tem o desejo no nosso coração de praticar aquilo que nós ouvimos de Deus. A palavra diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse também peca. Nós podemos fazer muitas coisas, igreja. Eu estou diante de uma plateia, diante de um povo convertido ao Senhor. Se vocês não quisessem nada, vocês não estavam aqui.
aprendendo mais do Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, o que é que nós recebemos? Atos 1:8. Quando nós aceitamos Jesus, o que é que nós recebemos? O que é que você recebeu quando aceitou Jesus? Hein? O Espírito? Quem é o Espírito Santo? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O momento que nós aceitamos Jesus, o que foi que Jesus implantou dentro de nós? O Espírito. Atos 1:8. Vocês vão entender daqui a pouquinho o que Deus quer fazer de vocês. Mas receberei a virtude do Espírito Santo. Observe, a promessa de Deus é para que nós recebamos o que? A virtude de quê? A virtude quer dizer poder. A virtude quer dizer poder. Essa palavra poder no grego chama-se dinamite. Explosão. Força. De dentro para fora. O momento que nós aceitamos o Espírito Santo, nós recebemos o quê? A virtude do Espírito Santo. Que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nenhum crente consegue testemunhar a Jesus sem o Espírito Santo. Não tem como. Você não consegue testemunhar Jesus sem o Espírito Santo. Você pode se esforçar, você não consegue. Ser um cristão, ou fazer a obra de Deus, ou carregar a virtude do Senhor sobre nós, isso não é uma obra humana, isso não é uma obra do Espírito do homem, isso é o Espírito Santo no Espírito do homem. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele pode ser um imitador de Deus, ele pode ser o imitador de um crente, o machérico de um cristão. Ele se esforça, ele ora, ele prega, ele louva, mas sem o Espírito Santo, amada igreja, não vai muito longe. Mais cedo ou mais tarde, eles acabam caindo no meio do caminho, porque não tem o Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos a virtude do Espírito Santo. O poder de Deus está sobre nós. O diabo não quer que você perceba isso. Ele não quer que você entenda que você tem o poder de Deus. Ele não quer. Para que na hora das suas batalhas no campo espirituais, você não busque força do Espírito Santo para combater essas forças espirituais. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você realmente foi um crente convertido ao Senhor, automaticamente produz os frutos de arrependimento, obediência à palavra, alinhamento com o Senhor. E nunca esqueça, amada igreja, que o Espírito Santo está sobre vocês. Está sobre vocês. Atos 16, 7 e 8. Eu não sei porque tanta dificuldade um cristão tem de entender e compreender que dentro de vocês foi implantado o Espírito Santo, que dentro de vocês, amada igreja, quando aceitaram Jesus, você tem esse poder do Espírito Santo de você. Você pode orar mais, você pode buscar mais o Senhor, você pode reservar mais tempo com Deus. Atos 16, 7, 8. Atos 16, 7 e 8. Atos 16, 8. 8.
16:8. Volte para o 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bídna, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito Santo, quando habita dentro de nós, que nós estamos alinhados ao Espírito Santo, ele começa a controlar a nossa vida. Ele começa a dar direcionamento ao nosso espírito. Exatamente, o Espírito Santo, muitas das vezes, ele nos conduz a determinados lugares que você nem planejou. O Espírito Santo, às vezes, ele conduz pessoa até a tua presença, amada igreja, que você não tem nem ideia o quanto você é útil e instrumento de Deus para levar àquela pessoa aquilo que Deus quer para aquela pessoa através de você. O Senhor nos canaliza. Aquele que tem o Espírito do Senhor, ele é guiado pelo Espírito Santo. Se tão somente você tem esse temor, este elo com o Senhor, essa aproximação, essa intimidade com o Senhor, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo, amada igreja. E aonde você vai, o Espírito Santo está sempre lhe conduzindo, para que o poder de Deus se manifeste através de vocês. Vocês não têm ideia o que vocês é capaz de fazer. Vocês não têm ideia, amada igreja. Você pode estender as mãos para uma pessoa que está doente e curar aquela pessoa. Você pode estender as tuas mãos para uma pessoa que está endemoniada e libertar aquela pessoa. Você pode abrir a sua boca, não é você abrindo, é Deus falando através do seu espírito. A palavra diz: abra a tua boca que eu te falarei. Como é bom servir a Deus. Não é obra do homem, é obra do Espírito Santo no espírito do homem. Você passa a ser conduzido. As coisas acontecem naturalmente. As bênçãos de Deus começam a lhe perseguir. Olha que coisa. As maravilhas de Deus começam a se encaixar na sua vida, porque Deus sabe todas as suas necessidades, e Ele te conhece. Ele sabe o que está faltando na sua vida, mas o que falta é comunhão entre nós e o Espírito Santo. Não é difícil, igreja. É só uma questão de obediência à palavra do Senhor, de uma entrega em nome de Jesus. Nós lemos que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes. E vamos tentar agora, amada igreja, a tentar praticar o que Deus quer que nós venhamos praticar. Vamos lá, abra aí em Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Lembre que quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a força, o poder do Espírito Santo sobre nós. 16, 19. Não, Filipenses 4,13. Filipenses 4,13. Você pode, igreja. Você pode. Olhe para dentro de você, igreja. Você tem Jesus dentro de você. Você tem uma vida alinhada com Deus. O que vocês estão temendo, pelo amor de Deus? Olha o que Paulo disse lá. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que podemos fazer todas as coisas que estará de acordo ao nosso Cristo. Nós somos livres para fazer tudo que agrada a Deus. Eu posso, você pode, porque Deus te fortalece. Posso todas as coisas naquele que... Ai, se vocês entendessem isso, igreja.
o diabo ia correr às léguas de você. Eu posso todas as coisas. Satanás, não adianta. Não é as minhas forças, Satanás, que vai te derrotar, não. É a força de Deus dentro de mim. Eu posso. Eu posso. Ai, se todos os cristãos entendessem e compreendessem essa palavra, não estaria sofrendo, amada igreja. Não estaria sofrendo tanto como está sofrendo de hoje. Nós podemos, igreja. João 14:12. Eu gosto desse versículo. João 14:12. Observe, igreja. Olha o que Jesus está mandando a gente fazer. É uma questão de querer dentro de nós. Eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Aí disse João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim. Quem que crê em Deus aqui? Você não crê em Deus? Você crê no Senhor, igreja? Se nós cremos no Senhor, olha o que diz a palavra, igreja. Também fará as obras que eu faço. O que Jesus fez? O que ele fez aqui? O Novo Testamento tem um registro de 35 milagres. Mas há muitos e muitos milagres que não foram, nem todos os milagres, nem tudo que Jesus fez, amado, muitas coisas que Jesus fez, que ainda não foi registrado. Ele fez muito mais do que está escrito. Farás maiores do que esta, porque eu vou para onde? Então, aí Jesus estava aqui, o seu ministério foi 3 anos e meio, 13 a 3 anos e meio, Jesus curou os doentes, Jesus libertou os endemoniados, Jesus salvou os perdidos. Nós podemos fazer isso. Ele disse: olha, você pode fazer o que eu fiz, porque eu não vou mais estar aqui fisicamente. A minha missão eu vou ter que cumprir. Eu vou morrer na cruz por vocês. Agora, quando eu subir aos céus, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão fazer o que eu fiz. Mas é o Espírito Santo que vai fazer dentro de nós o que Jesus fez. Você pode fazer. O Senhor disse que nós podemos fazer. Mas por que eu não faço? Porque o que nós lemos é que nós não devemos ser só ouvinte, mas praticante. Começa a praticar a palavra, começa a colocar em prática a palavra, começa a dobrar os seus joelhos, começa a reservar mais vida com Deus, mais tempo com Deus, começa a cada dia se esvaziar mais de você, ocupa mais a sua mente com as coisas do Senhor. A cada dia começa a se alimentar mais da palavra, ler mais a Bíblia, se envolver mais com o Senhor. Você vai estar cheio de poder. O Espírito Santo, ele vai começar a queimar de desejo o seu coração. Você vai ter desejo de falar de Jesus. Você não vai conseguir ir para os lugares e ficar calado. Você quer sempre falar de Jesus para as pessoas. Você quer levar Jesus aonde quer que você vai, para o seu trabalho, para a escola, para tudo que é lugar. E muitas vezes você é chamado de fanático, de louco. Esse crente está doido, ficou lelé da cuca. Não, você está correto, eu fiquei doido, mas doido por Jesus. Você tem fome de Jesus. Você tem sede de Jesus. Você representa o próprio Jesus. Isso aqui não é mais por discípulos. Isso aqui não é mais por discípulo. Eles já fizeram a parte dele. E os discípulos, para fazer isso que Jesus fez, eles precisaram do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e começa a fazer na vida do discípulo o que o Espírito Santo fez na vida de Jesus. E o mesmo Espírito Santo que fez na vida de Jesus, que fez na vida do discípulo, quer dar continuidade na minha vida e na sua vida. Só isso, igreja. Não é complicado. Mateus capítulo 10, o que é que diz a Bíblia? Mateus capítulo 10. Observe o que fala a Bíblia. E chamando os seus 12 discípulos, Jesus chama os seus discípulos,
Jesus chama cada um de vocês. Jesus chama a igreja dele. Os discípulos não estão mais aqui, igreja. Os discípulos não vão fazer mais o que Jesus fez. Eles cumpriram a sua missão aqui. É dado a mim e é dado a vocês essa incumbência aqui, ó. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre o quê? Os espíritos imundos, para os expulsar e para curar todas as enfermidades e todo o mal. Você acha que o diabo quer que você entenda isso? Você acha que Satanás quer que você entenda aquela palavra? Eu sou autoridade sobre os demônios, acabou. Vocês são autoridade sobre os demônios. O Senhor te deu poder para expulsar eles. Mas tem uma condição. A palavra diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste o diabo, e ele fugirá. Ele só vai fugir de mim, e só vai fugir de vocês, se você se sujeitar à palavra de Deus. Porque é a única arma que destrói toda a fortaleza do diabo, é a palavra. Satanás só se submete à palavra de Deus. E esta palavra, ela tem que estar na minha vida. Para quando o diabo olhar para mim, olhar para você, você tem a palavra de Deus. Você está se sujeitando a Deus. E quando nós nos sujeitamos, nós estamos fortes. E aí nós temos que partir para cima. Não é estar só se defendendo, é partir para cima e para o pau no campo espiritual. Você recebe um ataque, você mesmo automaticamente já começa a eliminar aquele ataque. Satanás, não adianta essa dor de cabeça, essa moleza no corpo, essa vontade que eu tenho aqui do pecado, está repreendido. Eu te domino, pecado. Eu era teu escravo, pecado. Eu não tinha força contra você, pecado. Eu era dominado por você. Mas agora, pecado, eu me sujeitei ao meu Cristo Redentor. Agora eu estou forte espiritualmente. Agora eu resisto a você. É aí onde Satanás, ele vai o quê? Vai fugir. Essa é a única condição. Então o Senhor, amada igreja, Ele chamou os discípulos, Ele chama cada um de nós. Você sabe o que é uma coisa intrigante de mim? É quando eu vejo um pastor assim falar: é, pastor, libertação, expulsar demônios, não é para todo mundo não, pastor. Isso aí é um dom, isso é um chamado específico. Jesus chama os 12, não chamou 11, nem 10, chamou todos. E deu o quê? Poder. O poder vem do Espírito Santo. A virtude vem do Espírito Santo, não é o espírito do homem. Mas se você entender que é seu espírito, tu vai tomar pancada. Tu vai ser frouxo, covarde, correr. É isso que o diabo quer que você carregue. Dúvida. Você tem a palavra? Você tem o poder? Você está se sujeitando? Eu vou ter medo de quê? Eu vou partir para cima. Aí vem um pensamento, porque Satanás ele criou uma fortaleza na mente da pessoa, uma barreira para te colocar medo, dúvida, e ele lança, e você só apanhando. Para aí, Satanás, eu apanho até ontem, mas hoje é diferente. Aí você vai resistir. Sabe o que vai acontecer com ele, David? Ele pega a bagagemzinha dele. Quem eu quero conta com esse rapaz? Nada. Esse cabra descobriu na palavra lá. Ele está se sujeitando, está buscando a palavra, está andando alinhado com o Senhor. Agora não tem como lutar com esses homens. Ainda no capítulo 10, agora vai para o versículo 8. Vocês estão recebendo uma injeção divina. Sabe,
Nós temos que estar revoltado, não é revoltado com as pessoas, conosco, mas é revoltado com essa situação, igreja. Que nós temos um Deus tão vivo dentro de nós e vivemos como se Deus não existe dentro de nós. Olha quem está dizendo aqui: curai o quê? Não leia assim não. Não cure os enfermos. Jesus está falando: cure os enfermos. Curai os enfermos. Ou você quer que o discípulo venha curar? Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios de graça, recebeste graça dai. O Senhor nos deu de graça, amada igreja, a graça do Senhor sobre a nossa vida, favor imerecido, nós não merecemos, recebemos de graça isso, de graça passe para as pessoas isso. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos ensina, Ele é o nosso professor, e você vai começar a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ser instrumento das tuas mãos, eu não quero só estar na igreja, Espírito Santo, só sendo ouvinte, não, eu quero praticar o que eu estou ouvindo. O Senhor está prometendo na tua palavra fazer na minha vida o que o Senhor fez nos discípulos. O Espírito Santo que desceu sobre os discípulos, desceu sobre mim. Eu não posso cruzar os meus braços, eu vou me sujeitar à palavra. Senhor, me dê sabedoria, eu quero ser um ganhador de alma. Tem oração que Deus, Ele não pode te negar. Tem oração que Deus não pode te negar. Como que você está orando? Senhor, me dê sede pelas almas, me dê fome pelas almas, faz de mim, Senhor, um ganhador de alma. É o desejo do Senhor. O maior desejo de Deus no nosso coração é que nós sejamos ganhadores de almas. Deus está formando um exército, amada igreja. Vocês são soldados, vocês não são fracassados, derrotados. Vocês podem, você tem a palavra, você tem Jesus. Conserte a tua vida. Não seja aquele crente frouxo, não, igreja. Salmo 24:10. Se te mostrares frouxo, a tua força será o quê? O diabo é igual um cachorro vira-lata. Quando você passa em uma rua, que um cachorro vira-lata, ele vai em cima de você, né? Se você olhar para ele, bater o pé firme, vai para lá, o bicho bota a cauda no rabo, sai, ninguém pega mais. Assim é o diabo, quando ele vê vocês na autoridade da palavra de Deus. Ele não vai achar espaço, ele vai ver você sempre se sujeitando a ele, e você resistindo contra ele. Ele vai ter que sair. Aquela vida que ele te bloqueava, ele vai ter que deixar, e você vai andar. Não sejais só ouvinte, tente praticar aquilo que vocês ouvem aqui dentro. Vocês podem. Vocês podem. Primeiro ato, amada igreja, é olhar para dentro de nós e dizer: Espírito Santo, o que está errado dentro de mim? Fala comigo, Espírito Santo. Tem muitas coisas que você nem precisa pedir o Espírito Santo para mostrar que está errado, porque você já sabe de primeira. A tua vida vai ser outra, o teu gás vai ser outro. Você vai ser um crente sempre para frente. Não tem espaço na sua mente para entrar besteira, não, para entrar depressão. Eu vou querer tirar a vida. Por quê? A vida não é minha, a vida é do meu Senhor. Eu não posso matar aquilo que Deus me deu. A pior mentira de Satanás é enganar um ser humano, na mente de um ser humano, para dizer: você está vendo aí? Não tem saída para você. Está vendo aí? Não tem mais jeito para você. Você está vendo que você está sofrendo?
tira a tua vida. Porque se você tirar a sua vida, todo esse sofrimento vai cair por terra. Olha aqui, mentira do diabo. Quem diz que um ser humano tira a sua própria vida, ninguém consegue tirar a sua vida. Ninguém consegue matar a sua vida. Consegue matar o corpo, destruir a casa, mas o espírito ninguém consegue matar. A pessoa que mata o seu corpo, o corpo morreu, ele não pode mais habitar ali. É aí onde que está agora o problema. Ele vai ter que partir para a eternidade, para as trevas. E aí sim, Satanás, eu te pego lá no inferno lá. Aquele dia que eu ser lançado nas trevas, você me paga direitinho lá. Aí vai sofrer eternamente com o diabo, junto com Satanás. Se todo suicídio soubesse o que é o inferno, eles desistiria automaticamente. Não tente tirar a tua vida, porque você não consegue. Isso é uma mentira do diabo. Ele tenta desarmar, desestabilizar a sua fé, porque ele sabe que você é povo de Deus. Ele sabe que você é vencedor. Ele sabe que você se vê não como qualquer crente. Você é um crente diferente. Você bate, eu sou diferente, porque eu procuro ser diferente. Eu não procuro ser melhor do que ninguém, eu procuro ser diferente. Por isso que lá fora eu tenho que ser diferente, porque a palavra diz: tem que haver uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Entende, igreja? Atos 5:12, para te encerrar. Atos 5:12. Vocês têm o poder de Deus dentro de vocês. Use esse poder, igreja. Bota para fora isso. Não terá mais lugar para o diabo em lugar nenhum da sua vida, porque tu vai preencher tudo que está vazio com a palavra de Deus. Você vai ver, alguém vai te ligar para você, alguém vai cruzar nos teus caminhos, pedindo socorro e ajuda. E na hora que chegar, dê a palavra, fale de Jesus. Entendeu? Imagine de onde você chegou, um amigo, ó, Jesus tem um plano na sua vida. Sai dessa vida. Jesus tem um plano na sua vida. Aí outro vem e encosta. Aqueles que não querem andar com Deus vão correr tudo em você. Não querem mais nem conta com você. Sabe, se aproximar de você, você tem a palavra. Você tem Jesus. Não precisa ser inimigo de ninguém. Só fale de Jesus para as pessoas e pronto. Porque para você falar de Jesus para as pessoas, você tem que ter testemunho. Você não consegue falar para uma pessoa que você está bebendo e falar de Jesus para uma pessoa que bebe, e ele sabe que você bebe. Que moral você tem para falar? Tu vai receber na lata, na cara. Quem é você, rapaz? Quem é você, crentezinho do Paraguai? Porque você também bebe. Por isso que é bom ter uma vida alinhada com Deus, que o diabo não te acuse. Você não tem como me acusar não, Satanás. Acabou e pronto. Aí sim, você estufa o peito. Se eu tenho Jesus, eu falo com autoridade. Você tem que cair por terra, Satanás, e pronto. Olha, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos na mente no alpendre de Salomão. Sinais, os apóstolos, pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais eram feitos. Só que eles não estão mais aqui. Eles não estão mais aqui. Nós substituímos aqueles apóstolos. Aqueles crentes da igreja primitiva que fazia tantos sinais, eles não fazem mais porque não estão mais aqui. É nós que temos que dar continuidade com esses sinais. A palavra diz: sem sinais o meu povo se corrompe.
Amém, igreja? Aí você sai daqui, vão para casa. Aí vem amanhã, quarta-feira. Aí começa a declinar. O diabo coloca dúvida. Ocupe mais seu tempo em oração. Ore mais. Ore mais. Você já chorou tanto de sofrimento. Passe e chora agora na presença do Senhor. Nunca esqueça o que eu falo aqui. Não deixe o diabo fazer vocês orarem. Não faça isso. Não deixe o diabo fazer vocês orar. Sabe o que quer dizer isso? É que tem pessoas que só oram quando as coisas apertam. Na hora que aperta, vocês oram. Parou a luta, para de orar. Esse nesse ping-pong que o diabo quer ver o crente. Você só ora quando aperta. Então eles adaptam na vida dos crentes. Só ora quando tem problema. Nós temos que orar em todos os tempos. Aparentemente as coisas estão tudo bem. É o momento que você tem que estar orando, se preparando, porque a tempestade vai surgir de uma hora para outra. Aí vocês estão preparados quando as tempestades surgirem. Amém, igreja? Não deixe a dor chegar para vocês orar. Ore antes da dor chegar. Tá certo? Vocês podem. Vocês podem. Em nome de Jesus. Queria tanto ver vocês fazendo esta obra. A obra que mais o Senhor quer que vocês façam. Façam isso. Cada um de vocês sabe a estrutura espiritual de cada um de vocês. Melhore essa estrutura. Melhore essa estrutura. Só isso. Amém, igreja? Vamos agradecer os internautas, né? Um monte de gente nos assistindo. Como sempre, a nossa irmã Sheila, que é de carteirinha, né? Irmã Sheila, você é uma bênção de Deus, viu? Você é uma bênção do Senhor. Lá na Alemanha. Suzy Alves, né? Tem a Suzy Alves. Me parece que a Suzy Alves é de Itapuranga. A irmã Sheila da Alemanha, Itapuranga. Cíntia Lua Menezes. A nossa amiga Cíntia. Ela é ali da 13 de julho. A Cássia, que está nos assistindo, está se recuperando de uma cirurgia. Também na Alemanha, que é a mãe da nossa irmã Sheila. Andréa Maria Soares, acho que a Andréa é professora, que mora aqui no bairro. A Karina Araújo, lá dos Estados Unidos, que está nos assistindo. A Daniela Macedo também, mora aqui em Aracaju. A Cíntia Cruz, que é a esposa do nosso irmão Daniel. E o Alisson de Carvalho. Acho que o Alisson é o esposo da nossa irmã Keila, que nos assiste. Muito obrigado, internautas. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Nós só temos que agradecer a todos vocês por essa atenção à palavra do Senhor. Quem tem desejo aqui no seu coração de trabalhar na libertação, levanta as mãos aí. Eu quero fazer algumas reuniões com vocês que quer trabalhar com libertação. Deseja trabalhar libertação? Eu quero, em nome de Jesus Cristo, ver vocês nessa área. Eu preciso de pessoas aqui trabalhando na libertação. Eu preciso. Eu preciso de você um dia para fazer visitas. Como é que vai começar isso? Você vai marcando visitas. Pastor, tem uma visita para o senhor fazer. A gente vai marcar um dia aqui na semana. Todos vocês que um dia manifestaram, um dia se libertaram, eu preciso também de passar algumas coisas para vocês.